Semana passada, nós estudamos aí sobre o reconhecimento da matéria, né? E vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa o espaço e que tem massa. Vimos que massa é um objeto que está relacionado à quantidade de matéria. E vimos também o espaço que a matéria ocupa, é chamada de volume. Estudamos, aí começamos a falar um pouquinho aí sobre os estados da matéria, que pode ser sólido, líquido e gasoso. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre transformações físicas da matéria. Que a transformação física ocorre quando um objeto ele vai estar mudando, mas o material que ele é feito continua o mesmo. Que não há aí, olha a colega chegando, que não há aí produção de substância nova. Tá? Vai ser aí transformação. Ele irá se transformar em outra coisa, mas com o mesmo, continua sendo o mesmo, sem mudar a substância. Ele vai continuar sendo o mesmo com a mesma substância. Por exemplo, aí no livro vocês têm falando sobre a fabricação do lápis. A madeira é cortada, lixada, furada, e apesar disso, ela continua sendo madeira. Então, nós temos nosso lápis, esse lápis é verde, não dá para ver não. Nós temos um lápis, onde esse lápis aqui, ele veio lá da árvore, a árvore foi cortada, foi lixada, foi cortada na forma do lápis, ela foi furada para colocar o grafite, e ela continua sendo madeira. Então, isso aqui é uma transformação da matéria, certo? Continua sendo madeira, continua. E a mudança de estado físico são exemplos de transformações físicas. Então, nós temos aí o sólido, líquido e o gasoso, e nós vamos estar vendo aqui no decorrer da aula, e a gente vai estar vendo algumas coisas que tem no livro, alguns exemplos, tá certo? E nós temos aqui, ó, os estados de agregação da matéria, que possui 3 estados de agregação, como a gente já viu. O sólido, que é vamos dizer, por exemplo, esse copo, ele é sólido. O mouse, ele é sólido. O livro, ele é sólido. O gás, que no caso, quando a gente coloca gasoso, melhor dizendo assim, que é quando a gente coloca, por exemplo, uma água no fogo. No fogo não, na panela lá no fogão, né? Então, ela começa a ferver e começa a evaporar aquela água. Então, a gente chama aí esse estado de gasoso, porque é o estado de evaporação que está tendo aí. E o líquido, a água, o suco, o café, o leite, o refrigerante, qualquer uma bebida aí que esteja, que você bota num copo e vá bebendo, tá? E vamos compreender aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma manga, tá? E eu posso fazer dessa manga aqui um suco. Ela já vai se transformando aqui em estado líquido. E eu posso transformar ela em estado sólido de novo. Só não posso voltar ela para ser como era uma manga, tá? Então, aqui ela está no estado sólido. Eu vou descascar, vou tirar a polpa dela, colocar no liquidificador, bater e fazer um suco. Ótimo, ele se transformou em estado líquido. E esse estado líquido, eu posso transformar ele em estado sólido. Não como era antes, porque aí ele é irreversível nesse caso. Se eu fizer da manga um suco, e eu não tenho como colocar ele para ser a manga novamente, mas eu tenho como colocar aqui para ele fazer gelo ou picolé. Tá? Então, esse suco, eu posso estar transformando ele em picolé, tá? Quando eu estou congelando ele. E quando eu congelo ele, se eu quiser depois reverter o estado dele para o líquido, tem como. É só colocar em temperatura ambiente que ele vai estar ali derretendo e voltando ao estado líquido. Tá? Então, existem casos aí que são reversíveis e casos irreversíveis. Então, se eu corto a manga e faço suco, é irreversível eu pegar ele, esse suco, e querer que ele se transforme em manga de novo. Mas se o suco eu pegar e fazer aqui cubinhos de gelo, por exemplo, colocar na caçambinha, que a gente faz gelo, tem como esse gelo que está ali na caçambinha, depois ele se transformar em líquido novamente. E ele vai ali tomar a forma
Eu posso colocar no copo, ele vai tomar a forma do copo. Se eu colocar numa garrafa, ele vai tomar a forma de uma garrafa, certo? Então, ao fazer um picolé caseiro, o suco da fruta ela vai passar aí pelo do estado líquido para o estado sólido. Mas a mudança de estado não modifica as substâncias que formam o suco. Então, ele mudou aqui de estado, mas ele não modificou aqui, não modificou a substância, que é o quê? A manga. Se eu for fazer um suco de manga e vou mudar o estado do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, ele não vai mudar aí a substância. Do mesmo jeito, se eu fizer aí um picolé de melancia, um picolé de maracujá, um picolé de limão, então ele não vai mudar ali a substância que formou aquele produto, certo? Aí, por exemplo, aqui a formação de misturas. Nós vimos ali a mudança de estado, que foi do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, a gente pode estar fazendo. E aqui nós temos a formação de misturas. Então, quando eu pego água, café, eu posso estar formando ali outra mistura. Ou quando eu pego açúcar e dissolvo ele na água, certo? Como ocorre a gente quando faz aí, mais ou menos, ele não vai modificar as substâncias que cada material é feito. Então, se eu misturar o açúcar e a água, eles não irão mudar, que a água será a água. O açúcar, embora a gente não esteja vendo, vai continuar sendo o açúcar. Mesmo sem conseguirmos enxergar, o açúcar ele continua ali existindo dentro da água, certo? Outro exemplo que eu tenho aqui, ó, na solução, são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, eu posso pegar aqui o café, o açúcar e a água, fazer uma mistura, não é? Aqui a gente está vendo a água descendo, passando pelo coador aqui, transformando-se em café. Então, aqui está tendo o quê? Uma mistura. E dentro desse bule, com certeza já está a mistura aí do açúcar com a água. Então, ele não vai, ele é a solução, são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, onde nós temos a solução, que é o resultado final, que é o mesmo, que é igual ao soluto mais solvente. Então, o que seria o soluto aí? No caso, o açúcar, e o solvente seria a água. E o produto final, ele seria aí a solução. Então, o soluto, por exemplo, seria o açúcar e o solvente seria a água. Seria não. O soluto é o açúcar e o solvente é a água nesse caso. O soluto é a substância que é dissolvida no solvente. No caso, é o açúcar que está sendo dissolvido aí na água. E o solvente é a substância capaz de dissolver outra que está aí em maior quantidade. Um exemplo que nós temos aqui, ó. Opa, que não está dando para ver, eu coloquei. Vou colocar vermelho. Aqui nós temos um exemplo de mudança de forma, quando transformamos a argila em vaso. Então, aqui há uma mudança. Não tem uma mudança? Aqui eu tinha a argila, que está parecendo, que aqui alguns chamam de barro. Nós temos aí a transformação. Nós vimos aí a mudança de estado, a formação de misturas, e agora aqui nós temos a transformação. Ele transformou, a argila transformou aí em um vaso, mas continua sendo um vaso de argila. Nós temos aqui, deixa eu ver se ele... Eu coloquei para ser branco e você veio e ficou pretinho. Então, vamos aqui. Ai, Senhor, que esse meu cozinho não está indo com minha cara. Aqui nós temos uma mistura de pó de café misturada à água. Então, pó de café misturada à água, ele deu o quê? O café, o pretinho aí, que muitas pessoas gostam aí no dia a dia, tomar esse pretinho aí de manhã ou a qualquer hora. Eu tenho uma colega aí, não sei se ela tá, Vivi. Vivi gosta de café, pode ser a qualquer hora. Vivi tá tomando um cafezinho dela. E nós temos aqui, tá vendo? Mudou tudo? E aqui nós temos uma mudança de estado
do sólido para o líquido. Então, nós temos o gelo, que ele está aí mudando de estado, saindo do estado sólido para o estado líquido. E as mudanças do estado físico, nós temos aqui a fusão, a vaporização, a liquefação e a solidificação. Professora, o que é isso? Que tanto nome é esse que você apareceu agora? Calminha, tá? Então, a mudança do estado físico, o aquecimento e o resfriamento de um material, ele pode estar ocorrendo aí, pode estar provocando essas mudanças no seu estado físico. Então, quando a água ela é resfriada a temperatura abaixo de 0 graus, ela vai fazer o quê? Ela vai congelar. E passando aí do estado líquido para o estado sólido. E essa mudança, ela chama aí de solidificação. Então, quando eu tenho a água e eu coloco em temperatura abaixo de 0 graus, ela vai congelar. Não é verdade? Então, você pega a água, coloca no copo, coloca no congelador, ele vai congelar, ela vai virar pedra. Você deixando um tempinho lá. Aquela água, ela vai pedrar, ela vai solidificar. E quando o gelo é aquecido e ele atinge aí a temperaturas maiores do que 0 grau, ele derrete. Então, se você deixar lado de fora esse gelo, ele vai derreter. E essa mudança aí, no caso, ela vai ser chamada de fusão. Então, primeiro aqui, quando a gente pega a água e ela é submetida a uma temperatura abaixo de 0 graus, ocorre a solidificação. E quando a gente tira esse gelo, deixa no lado de fora, vai ocorrer aí a fusão. A água líquida, quando aquecida, ela vai estar se transformando em vapor. Então, se eu pego a água, coloco ela aí para ferver, ela vai ocorrer aí a vaporização. Ela vai começar a ferver, vai começar a subir aquele arzinho. Então, aquele arzinho ali é o estado de vaporização da água. E quando deixamos as roupas molhadas no varal, também ocorre aí a vaporização. Certinho? Já já a gente fala mais sobre a liquefação, que é o mesmo que condensação, que é quando o vapor da água ele é resfriado e ele pode se transformar em água novamente. Por exemplo, quando você está tomando banho, quem tem água quentinha e gostosa no seu banheiro, quando você vai tomar banho, você fecha a janela, fecha a porta, tudo, e começa aquele vapor dentro do banheiro, né? Quando você passa a mão no espelho, está acontecendo o que ali? A liquefação, a condensação. Isso acontece, por exemplo, aí no vapor d'água que é liberado durante o banho, e é quando o vapor ele é resfriado, que ele pode se transformar em água líquida. Então, aqui nós temos alguns exemplos da solidificação, como a gente falou para vocês, que é a transformação da água do estado líquido para o estado sólido, que a água se solidifica a 0 graus, certo? Então, nós temos aqui o gelo, quando ele já está solidificado. Nós temos aqui o exemplo da fusão, que é a transformação da água do estado sólido para o estado líquido. Nós temos o exemplo da vaporização. Quando a gente coloca a água para ferver e ela começa a evaporar, essa fumacinha aqui é a água no estado de vaporização. É a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, que pode estar acontecendo aí por ebulição ou evaporação. E a água entre a ebulição, quando a gente colocar ela para esquentar, quando ela atinge 100 graus. E ela acontece gradualmente e se deve a vários outros fatores. Nós temos aqui outro exemplo de evaporização, quando a gente coloca a roupa no varal e o sol, ali você colocar para esquentar, e ela vai evaporando a água que tem nela. Você já botou a roupa no varal e a água ela foi descendo? Não, ela vai evaporando. E liquefação ou condensação, que é a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido, que acontece as aglomerações de gotículas de água em uma superfície mais fria. Então, o espelho ele vai estar ali frio
E quando começar a subir aquele vapor ali, quando você tomando banho, ele pode ver que se está no espelho, você quando passa a mão, ele está desse jeito. Ou então, quando você coloca a sua garrafa de água e ela começa a descongelar, e essa água aqui, ela começa a ficar condensada. Vamos aqui rever tudo que a gente viu até agora, no dia de hoje. Então, preste atenção, escuta direitinho, que é uma pequena revisão do que a gente viu agora, só que em poucos minutos. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria, mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação, mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas, e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas, e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético. E o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Viram? Tudo que a gente falou aqui sobre o estado, nas mudanças do estado físico e da matéria, ele deu uma reforçada aí para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma atividade aí no livro. Então, vamos pegando aí o livro de vocês. Enquanto vocês pegam o de vocês, eu vou pegando aqui o meu. Vamos lá?